Eu sou o Lucas do canal Quem é Satoshi e a convite da Coinext eu vou falar hoje sobre algumas regulamentações que estão passando nos Estados Unidos referente ao Bitcoin, criptomoedas e stablecoins, principalmente, talvez também sobre CBDCs, Central Bank Digital Currency, e sobre o impacto que isso pode ter na economia americana, na moeda americana. Vamos falar sobre tudo isso então no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Temos essa notícia aqui do TradingView, então, de julho de 2025, que fala sobre diversos projetos de lei para regular o setor de criptomoedas. A gente sabe que as criptomoedas, o objetivo principal, principalmente do Bitcoin, é ser descentralizado, é funcionar independentemente de qualquer interferência aí do Estado, e é para isso que ele foi criado. Mas também, naturalmente, para quem já acompanha esse mercado há um tempo e principalmente levando em consideração a recente adoção institucional, seria natural esperar aí algumas tentativas, que não vai ser a primeira vez nem a última vez que isso vai acontecer, de regular o setor. Vamos falar sobre cada uma delas, e especificamente o Anti-CBDC Act, ou seja, basicamente um ato aí ante a Central Bank Digital Currencies, as moedas digitais de bancos centrais. Eu acho que é particularmente interessante aqui, por se tratar, na verdade, de uma moeda centralizada e estatal, certo? Então, mesmo os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, eles têm pouco poder sobre moedas descentralizadas. Mas sobre as CBDCs, que é uma moeda centralizada e uma moeda de banco central, eles têm bastante poder, então é interessante que eles estejam fazendo aí uma legislação contra as CBDCs, contra a criação das CBDCs. Vamos falar sobre os três projetos, então, começando pelo Genius Act, que é um projeto de lei que estabelece regras para o mercado de stablecoins. E é interessante falar sobre stablecoins porque a gente tem a crise da dívida nos Estados Unidos. A dívida dos Estados Unidos já passa de 36 trilhões de dólares e eles precisam encontrar compradores aí para a sua dívida, para a sua emissão de dívida aí, que basicamente o sistema fiduciário atualmente, ele depende dessa dívida que é emitida. Eu lembro dessa notícia aqui, por exemplo, da CNN, do início do ano aqui de 2025, que fala sobre os Estados Unidos atingindo então o teto da dívida de 36 trilhões de dólares e crescendo, certo? Então esse é um problema recorrente aí na economia americana. E aqui eu gostaria de mostrar essa outra notícia aqui da Coindex, que fala, da Coindesk, aliás, que fala sobre o Tether. Então é uma stablecoin lastreada no dólar que está entre os principais compradores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos em 2024, afirma a empresa. A empresa aí, o Tether, diz que comprou 33,1 bilhões de dólares em títulos dos Estados Unidos no ano passado. Então não à toa eles têm interesse aí em regular o setor no sentido de talvez incentivar a adoção institucional a essas stablecoins. Se vai ter um efeito ou não é outra história, mas talvez esse seja o propósito então desse projeto que busca regular aí o setor e talvez seja natural com base aí na adoção institucional. Vamos falar um pouco mais sobre ela adiante no vídeo. Temos também a Clarity Act, que também trata da regulação do mercado cripto como um todo, propondo a diferenciação entre commodities digitais, como o Bitcoin, que é considerado ouro virtual, e ativos de contratos de investimento. Então, é claro, o Bitcoin ele é diferente de todo o outro ecossistema dito como criptomoedas, por vários motivos, enfim, não vou entrar no detalhe, mas o Bitcoin, então, é visto por muitos como o ouro digital. E aqui a gente tem, por fim, o Anti-CBDC Act, que é muito interessante, né? Porque basicamente o Estado, mesmo os Estados dos Estados Unidos, que é a maior potência econômica global ainda, talvez tenha pouco poder aí sobre moedas descentralizadas, pelo menos no longo prazo, certo? No curto prazo, é claro que isso pode interferir bastante. Mas falando em CBDCs, então, vamos dar uma olhada aqui na descrição desse Anti-CBDC Act, com menos efeito, então, sobre as cotações diretas no mercado de criptomoedas, como eu falei. O projeto Anti-CBDC, isso é, contra as moedas digitais emitidas por Banco Central ou Central Bank Digital Currencies, proíbe o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, de emitir uma versão virtual do dólar americano. Na visão de entusiastas do setor, uma CBDC daria um controle excessivo do governo sobre a privacidade financeira dos cidadãos, e isso é verdade, porque se políticos e burocratas já podem se beneficiar aí do monopólio da moeda, da impressão de dinheiro, do efeito Cantillon, aí, desvalorizando aí, inclusive o poder de compra da moeda, isso poderia ser muito pior
com moedas digitais de bancos centrais. Então eu gosto de mostrar muito esses gráficos aqui, a gente tem, por exemplo, o dólar, que já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, e o real, que já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994, início do Plano Real. Então, políticos e burocratas se beneficiam da impressão de dinheiro, do efeito Cantillon, certo? E a gente paga a conta via inflação. Além disso, tem outros gráficos aqui que eu gosto de mostrar e que tem a ver com o vídeo da semana passada, então o que aconteceu em 1971. Basicamente, 1971 foi o final do Acordo de Bretton Woods, o final da paridade do dólar com o ouro. Então, a moeda dos Estados Unidos se tornou mais fraca e a manipulação por parte de políticos e burocratas se tornou maior. Então a gente tem, por exemplo, o aumento da dívida americana, da inflação acumulada, da quantidade de dólares em circulação, do déficit federal, do valor da moeda, então a remuneração não acompanhando mais a produtividade e problemas sociais também. Por exemplo, a desigualdade, então a gente tem a renda dos 1% mais ricos caindo até 1971 e depois subindo de novo. Enfim, problemas sociais aí que foram acontecendo pelo fato de políticos e burocratas terem mais controle sobre a moeda. E se isso acontecer, então, com as CBDCs, o problema pode ser ainda maior. Então, manipulação de taxa de juros, expansão de base monetária, tudo isso são problemas que são causados e são intensificados aí pelo controle da moeda. E com uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency, uma moeda totalmente digital, esse problema provavelmente seria ainda maior. Eu gosto de mostrar também esses gráficos, o primeiro da base monetária do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, que explodiu aí desde 2008, desde as políticas de quantitative easing, não só nos Estados Unidos, mas em vários países aí no mundo inteiro, na Europa e por aí vai. Então, mais expansão da base monetária e influenciando, interferindo ainda mais na economia real. Além disso, a gente tem a manipulação da taxa de juros. Então, por exemplo, este aqui é o gráfico da taxa de juros básica dos Estados Unidos, a Federal Funds Effective Rate dos Estados Unidos em azul, e a gente vê como esse padrão aqui coincide com ciclos econômicos. Então, toda vez que o Banco Central dos Estados Unidos sobe a taxa de juros, a gente tem o estouro de uma bolha econômica. A gente teve isso aqui nos anos 2000 com a bolha das dot-coms, a gente teve em 2008 com a crise subprime, a gente teve em 2020 também, então é um padrão que se repete, manipulação da taxa de juros é algo que prejudica bastante a economia e cria bolhas econômicas. Como já dizia Hayek, então, em 1984, prevendo aí, entre aspas, a necessidade do Bitcoin, então abre aspas para a frase dele: "Eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar." E é justamente isso que o Bitcoin se propõe a fazer, é algo descentralizado e que não depende aí de políticos e burocratas, e as CBDCs, a Central Bank Digital Currency, seria o exato oposto do Bitcoin. Então, enquanto o Bitcoin tem a ver com liberdade, mais liberdade no caso, a CBDCs seria menos liberdade e mais controle na mão de políticos e burocratas. Bom, além disso, nós temos um fator bastante interessante aqui, que é a adoção institucional. Isso, inevitavelmente, iria levar à necessidade, aí, pelo menos por parte dos políticos americanos e de outros países, de tentar regular o setor. Então, por exemplo, a gente teve o ETF de Bitcoin da BlackRock, que se tornou o ETF mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares. O IBIT, que é o ETF, então, alcançou essa marca 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde detido pelo GLD de 1.691 dias. Então, notícia aqui também de 2025. O ETF da BlackRock, a BlackRock é uma das maiores gestoras de investimento do mundo, e o sucesso aí estrondoso do ETF da BlackRock vai fazer com que mais investidores institucionais entrem no mercado. Também, quando a gente olha os principais detentores do Bitcoin, aqui notícia do exame de 2024, do final do ano de 2024, então as quantidades aqui provavelmente aumentaram. A gente tem aí os ETFs de Bitcoin, Exchanges, Bitcoin Treasury Companies, e aqui principalmente o governo dos Estados Unidos e o governo da China, que a qualquer momento podem começar uma corrida ao ouro digital, uma corrida ao Bitcoin, certo? Isso pode aí desencadear um aumento de preço também no Bitcoin. Toda essa adoção institucional gera também, potencialmente, pode gerar a redução da volatilidade, que é o que a gente vem vendo aqui. Então, esse aqui é o Maior Multiple do Bitcoin, é um indicador bastante interessante, e quanto maior esse múltiplo aqui, mais esticado costuma estar o preço
do Bitcoin. Então a gente pode ver que já passou aqui em outras altas históricas de 6, por exemplo, então em 2013, depois aqui em 2017 passou de 2, passou de 3, aliás, 2021 passou de 2, então a gente vê que geralmente quando o preço está esticado, esse indicador ele dispara. E agora, mesmo estando muito próximos aí da máxima histórica, em 113 mil dólares aí o preço do Bitcoin, estamos ainda em 1,14. Então a gente vê a redução da volatilidade desse índice e do preço do Bitcoin, o que pode se dar por uma adoção institucional cada vez mais forte. Então, pensando no longo prazo, é um pouco vã essa tentativa aí por parte de políticos e burocratas de regular, de controlar o Bitcoin, principalmente, certo, que é de fato o ouro digital descentralizado, mas de tentar controlar ativos descentralizados. Eu particularmente acho bastante interessante essa oposição em relação a CBDCs, que levam a mais controle, né, do Estado por parte da moeda e as pessoas acabam, geralmente a população acaba pagando a conta. Então esses dois primeiros provavelmente têm a ver com uma adoção institucional crescente nos Estados Unidos, que é uma característica aí deste ciclo, já era esperado. No longo prazo, é claro que o Bitcoin ele é descentralizado e não tem como legislar tanto sobre o Bitcoin, mas é natural que com a adoção institucional surgiriam esses projetos de lei aqui. Em relação ao índice CBDC, parece ser algo realmente bastante interessante e bastante positivo aí, porque de fato quanto mais descentralizado e mais privado forem os acordos aí entre pessoas e menos interferência de políticos e burocratas, melhor é para a população. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho e inscrever-se no canal. Eu vejo vocês muito em breve no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.